Olá! Começamos a nova temporada do CRC-MG Entrevista com um assunto que está sendo bastante comentado entre a classe contábil: as novas regras do ICMS para 2016, abordadas principalmente na Emenda Constitucional 87, que alterou a cobrança do diferencial de alíquota nas operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes do imposto. Já o Decreto 46.927 de 2015 instituiu o adicional de 2% para o Fundo de Combate à Pobreza e o Decreto 46.859 de 2015 majorou a alíquota interna de diversos produtos em Minas Gerais, além das alterações da substituição tributária introduzidas pelo Convênio ICMS 92 de 2015. São mudanças consideradas polêmicas, inclusive para alguns especialistas e representantes de setores da economia. E é para falar sobre este assunto que eu recebo dois convidados: Cristiane Ferraz, contadora, advogada, consultora tributária, auditora independente, pós-graduada em contabilidade fiscal e direito tributário e instrutora de cursos de capacitação profissional em diversas empresas e entidades, entre elas o CRC-MG, e Kleber Beth, profissional da contabilidade, advogado, especialista em tributos, consultor de empresas, professor e instrutor de cursos para diversas entidades, entre elas o CRC-MG. Muito obrigada pela participação e presença de vocês aqui no nosso programa. O que prevê, o que diz as novas regras do ICMS no caso das operações interestaduais destinadas a consumidores finais? O que mudou nesse sentido? Gostaria de agradecer a todos e o seguinte: o ICMS ele é um imposto que, a princípio, havia uma regra na Constituição de 88 nas operações interestaduais, quando a mercadoria fosse destinada a consumidor final localizado em outra unidade da federação, o imposto ele era devido para o estado de origem, aplicava-se a alíquota interna. Bom, isso tem causado uma polêmica muito grande dentro dos estados, entre os outros estados da federação, considerando que, com o aumento do e-commerce, que é o comércio eletrônico, os estados de destino da mercadoria não recebem nada. E hoje este aumento ele tem se tornado cada vez maior. Diante disso, foi necessário que se alterasse a Constituição através de uma emenda, estabelecendo que nas operações interestaduais, entre não contribuintes denominados consumidores finais, o imposto passa a ser devido da seguinte forma: se o destinatário da mercadoria for considerado contribuinte do imposto, cabe a ele o recolhimento do diferencial de alíquota. Se o destinatário for considerado não contribuinte, o remetente da mercadoria é o responsável pelo pagamento do diferencial de alíquota. Cristiane, na prática, essas alterações aí citadas pelo Kleber, o que elas trouxeram de impacto? Principalmente mudança cultural, porque com o convênio ICMS número 93 foi estipulado algumas sistemáticas de cálculo desse diferencial de alíquota. Só que devido ao partilhamento, cada estado instituiu uma sistemática. Então hoje o contador ele não tem que se preocupar apenas com a legislação do estado de Minas. Ele tem que se preocupar com a legislação do estado de origem e de destino, porque cada estado instituiu uma sistemática de cálculo. Além de que o estado de Minas, em especial, desenvolveu uma sistemática de cálculo que é cálculo por dentro, o que aumenta o custo da operação. Então, esse aumento no custo, ele tem que ser embutido no preço da mercadoria, para que não haja um prejuízo em razão do aumento da carga tributária. Então, é necessário conhecer a legislação do país. E não só a legislação no que tange ao próprio diferencial de alíquota, mas como em relação às alíquotas internas. Então, hoje se tem uma preocupação muito maior em se conhecer a legislação dos estados em que você realiza operações comerciais. Agora, Kleber, especificamente aqui em Minas, né? O que mudou em relação ao recolhimento do diferencial de alíquota? Tem mudança também, né? Sim, porque
As entradas de mercadorias oriundas de outra unidade da Federação para Minas Gerais, quando destinada a uso e consumo ativo imobilizado, como foi colocado, o imposto passa a ser calculado por dentro. E isso traz um aumento considerável, principalmente para as empresas do Simples Nacional. Porque muitas vezes você tem que buscar o produto em outra unidade da federação e essa mercadoria não tem em Minas, você está pagando um valor a mais, né? Então você vai pagar, antes nós pagávamos 6%, hoje, considerando uma alíquota interestadual de 12% e a alíquota interna de 18%, nós passamos a pagar 7,32%. Considerando em termos de isso na prática, é um aumento considerável. E, além disso, é importante ressaltar que a empresa do Simples também tem que pagar esse valor para Minas Gerais. E é importante colocar que esse aumento representa 22% de aumento na carga tributária. É um valor exorbitante, porque às vezes você colocar isso no custo, fica impraticável a operação. Então, além do aumento da carga tributária, nós vamos ter um aumento operacional, porque com o partilhamento do ICMS, você vai ter que recolher em guias próprias de cada estado, com códigos próprios. Então, se a empresa ela não é inscrita no DIFAL daquele estado, no momento da saída da nota fiscal, ela vai ter que fazer 2 recolhimentos. Então, você tem aí um aumento operacional das atividades relacionadas ao diferencial de alíquota. E se esse valor ele não é incluído na operação, você vai ter aí uma defasagem gigantesca. Além de que também é importante colocar que nós temos produtos importados sujeitos à alíquota de 4%. Então, se você pega uma alíquota interna, um produto supérfluo que tem uma alíquota interna de 25%, com uma alíquota interestadual de 4%, a diferença de alíquota fica insustentável. E além disso, essa colocação, é muito importante ressaltar que muitas empresas até hoje continuam recolhendo o imposto considerando a alíquota de 6%. E embora as contabilidades estejam enviando ofícios, comunicando, o CRC tem divulgado através de cursos e palestras, porém o contribuinte ele ainda não se adequou às novas mudanças. Ele tem que partir porque o Estado ele tem um prazo de 5 anos para cobrar esse valor. E ele vai cobrar, porque hoje o Estado tem instrumentos na mão que possibilitam o cruzamento destas informações. E não é por falta de orientação. Tem que deixar bem claro, o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais, através de palestras, e o próprio CRC também. O CRC, ele tem hoje um quadro de professores, instrutores, e ele tem levado essas palestras. Agora, se o contribuinte não cumpre a obrigação dele, na manhã o contador não pode ser responsabilizado pela falta do cumprimento dessa obrigação. E uma hora a conta vai chegar, né? E isso que o Cleber está colocando é muito importante, porque, infelizmente, o desconhecimento ainda é grande. Você vai, principalmente para cidades do interior, você vê que ainda estão fazendo cálculo pela sistemática antiga. E qual que é a alerta que a gente deixa com relação a isso? É que se fez o cálculo errado, tem que apurar esse impacto e denunciar. Fazer uma denúncia espontânea, porque o Estado realmente ele tem mecanismos suficientes para detectar qualquer tipo de problema nessa natureza. E aí, só para a gente encerrar esse primeiro bloco, né, nesse cenário de crise econômica aí que a gente está vivendo, como é que vocês particularmente avaliam a chegada dessas mudanças, essas alterações? Bom, eu principalmente, por tudo que eu já li, por tudo que nós já vimos, eu entendo o seguinte: os estados aproveitaram essa questão da Constituição, que eu julgo necessário, porque você pega um contribuinte, uma pessoa física, localizada em outro estado, ele compra de um estado de São Paulo, por exemplo, pela internet. O contribuinte, ele paga o diferencial de alíquota normal, mas o não contribuinte, ele não pagava. E o estado dele não recebia. E hoje o comércio eletrônico,
ele está ganhando espaço no Brasil. Porque você vai numa loja de eletrodoméstico, uma geladeira, por exemplo, você paga R$ 1.800, você vai na internet, você compra por R$ 1.300. Por quê? Na internet não tem telefone, não tem folha de pagamento, você não tem despesas de divulgação, é muito mais fácil. Agora, lembrando que os estados aproveitou, como a doutora deixou bem claro, os estados aproveitaram uma norma também constitucional, porque o convênio ele está amparado legalmente, né? E ele deu aos estados o direito da majoração dessas alíquotas nessa questão do recolhimento do DIFAL. E foi aí que está acontecendo o problema. Porque, como a doutora colocou, o imposto ele é embutido por dentro. E a partir do momento que você embute o imposto por dentro, entendeu? Você tem que majorar o preço do seu produto. O estabelecimento pequeno, ele está concorrendo com as grandes empresas. Então, se ele não tem o mesmo suporte de uma grande empresa, ele não consegue sobreviver. Vamos para um rápido intervalo e a seguir vamos falar sobre a majoração de alíquota em alguns estados, o adicional de 2% para o Fundo de Combate à Pobreza e as alterações da substituição tributária em todo o país. Até já! De volta com o CRC-MG Entrevista, estamos discutindo os impactos da Emenda Constitucional 87 e demais mudanças nas regras do ICMS. Em relação aos contribuintes do Simples Nacional, eles também foram atingidos por essa emenda? Eles também têm de pagar o DIFAL? E o que é a antecipação tributária? Bom, primeiramente cabe ressaltar que o contribuinte do Simples, no primeiro momento da publicação da emenda, também ficariam responsáveis pelo pagamento de DIFAL quando das vendas para não contribuintes localizados em outro estado. Inclusive, no mês de janeiro, eles chegaram a pagar. Porém, no dia 18 de fevereiro, foi publicado uma medida, uma liminar, concedida pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, suspendendo esta obrigatoriedade das empresas do Simples nas operações interestaduais com o não contribuinte. Essa liminar, ela ainda vai vir a ser julgada, o mérito dela. Cabe um detalhe importante aqui, porque havia um questionamento sobre a questão da data da aplicação, porque a liminar foi publicada no dia 18 de fevereiro e o janeiro ela não faz menção. Entretanto, o CONTEP publicou uma matéria dizendo que ela retroagiria a 1º de janeiro. Aliás, o CONTEP não, eu gostaria de corrigir. CONFAZ, que é o órgão que reúne as secretarias de estados de fazenda do Brasil. Bom, quanto à entrada de mercadorias para uso e consumo de fora do estado, a empresa do Simples continua obrigada a fazer o pagamento do complemento, que é o diferencial de alíquota. Agora, um detalhe muito importante nessa sua pergunta, a questão da antecipação tributária. Porque quando a empresa do Simples adquire mercadoria de fora do estado, cuja alíquota interestadual é menor do que a alíquota interna, e essa mercadoria se destina à revenda ou à industrialização, a empresa do Simples, ela tem que pagar o que nós chamamos de antecipação parcial. Elas têm que recolher uma parte do ICMS e é aí que vem o maior problema, porque nesta nota que nós estamos falando, foi colocado que as empresas passaram agora a recolher o imposto por dentro também. Inclusive, foi publicado neste mês de maio uma instrução normativa número 1 de 2016, uma instrução SUTRI, que o Estado reafirma
a obrigatoriedade do cálculo por dentro. E esse é um dos detalhes, Cristiane, que eu gostaria que você até depois acrescentasse, porque tem muitas empresas que não estão, e isso é importante frisar, não estão recolhendo o imposto na nova modalidade, por dentro. E o cálculo, tem empresas que estão aplicando ainda os 6%. Outro detalhe importante, o transporte. Nessa orientação SUTRE ficou bem claro, o transporte que antes não estava sendo cobrado até então, ele passa novamente a ser tributado, porque não há nada dispondo em contrário. Porque a instrução SUTRE número 1 de 2016, ela revoga a instrução SUTRE de 2010, e quando ela faz isso, na nova, não se faz referência a nenhum benefício concedido sobre a questão do transporte. Só que no caso do transporte, ele continua sendo feito da forma anterior. Ou seja, se a alíquota interna é 18% e interestadual é 12%, 6%. Somente a mercadoria que o imposto passa a ser calculado por dentro. Não é, Cristiane? Sim. E até com relação a essa questão da antecipação, nós temos previsão expressa lá no artigo 42, parágrafo 14, que trata da obrigatoriedade da antecipação das empresas, né, de pequeno porte, médios e de pequeno porte. Elas vão ter que fazer esse recolhimento dessa antecipação, e o artigo 42, ele vai remeter ao artigo 43. Então, a sistemática de cálculo da antecipação é da mesma forma que é feito o cálculo do diferencial de alíquota. E qual que é a polêmica que está acontecendo, está gerando dúvida? Porque o artigo 43, parágrafo 8º, 9º e 10º, ele vai tratar do cálculo do diferencial de alíquota. Mas essa sistemática de cálculo, que a gente chama de sistemática de cálculo por dentro, vai ser da mesma forma que tem que ser calculada a antecipação. E o erro que os contribuintes estão cometendo é justamente de interpretar que o cálculo não mudou. Porque anteriormente o cálculo era feito por fora, né? Que era a diferença da alíquota interna se e da você me alíquota permite, interestadual. inclusive, uma intervenção, Sim. a instrução que saiu agora, número 1, a SUTRE, de 2016, ela vem exatamente reforçar exatamente essa questão que você está colocando agora. Porque eu entendi muito bem o artigo, mas muita gente que não é da área, muitas vezes não entende. Então, eu entendo que o Estado foi muito bem ao publicar essa nova instrução, esclarecendo exatamente essa questão que você acabou de levantar agora. O cálculo por dentro e um detalhe importante, que ele reafirma um detalhe nessa instrução, a questão da isenção somente quando a mercadoria estiver isenta dentro do Estado, é que a empresa ficaria dispensada de fazer o pagamento do imposto, né? Então isso aí é um detalhe muito importante. E eu gostaria de ressaltar nesse ponto que o contribuinte deve fazer uma leitura nessa instrução, porque além de tudo isso que nós estamos colocando, ele levanta também as hipóteses da mercadoria estar isenta na origem, ter redução de base de cálculo na origem, e ele instrui como deve ser feito o cálculo dessa forma, porque ele manda considerar, nestes casos, a alíquota interestadual, evitando que, inclusive, o contribuinte venha a pagar um pouco mais do imposto. Só um ponto, né, que colocar com relação às empresas do Simples, é que o Estado de Minas Gerais, nas operações com o consumidor final não contribuinte, o Estado de Minas, ele abriu mão da parcela devida à origem, ou seja, a Minas. Então, as empresas do Simples Nacional, aqui sediadas, elas teriam que se preocupar apenas com a parcela do destino, porque a parcela da origem Minas abriu mão. Pois é, né? Mas numa tentativa de tentar melhorar a arrecadação, o governo de Minas majorou a alíquota interna de muitos produtos. Por que disso e quais os reflexos disso? Olha, no regulamento de Minas, no artigo 42, nós tínhamos uma listagem gigantesca de produtos sujeitos a 12%. Então, com essa alteração do diferencial de alíquota, se você tinha a alíquota interna de 12% com a alíquota interestadual de 12%, você não tinha diferencial de alíquota. Então, aproveitando o ensejo, o Estado de Minas majorou praticamente 90% dos produtos que estavam
sujeitos à alíquota de 12% a 18%. E chegou no mês de abril, nós tivemos nova majoração. Alguns produtos que tinham sido majorados de 12 para 18 em janeiro, em abril majorou de 18 para 25. É o caso, por exemplo, do dentifrice, loção de barbear, loção né? De barbear, creme, essas coisas. Isso, então assim, é uma majoração gigantesca. Vamos pensar que em dezembro de 2015 nós tínhamos alguns produtos sujeitos a 12%, que agora em abril passou a 25%. É um detalhe que o contribuinte, ele talvez não perceba isso, porque quando você vai no comércio, você não pergunta qual é a alíquota do produto, mas indiretamente nós estamos pagando uma mais. E assim, a gente está focando no estado de Minas Gerais, até porque é o nosso objetivo, mas cabe ressaltar que praticamente todos os estados tiveram majoração de alíquotas internas. E a majoração de alíquota interna, ela não afeta, não é só o cálculo do diferencial de alíquota, ela afeta o cálculo da substituição tributária. Então fica aí o alerta, né, que é a revisão dos cadastros, dos produtos, porque se a alíquota interna está cadastrada errada, você vai calcular diferencial de alíquota errado e substituição tributária também. Então é muito importante fazer essa revisão, não só de Minas, mas de todos os estados. Né? E isso trouxe arroxo para alguns setores? Sem dúvida. Sem dúvida, as empresas do Simples, não as débito e crédito propriamente, mas as empresas do Simples, sim, teve aumento e aumento considerável. As pequenas empresas não estão suportando a carga tributária atualmente no país. O setor varejista também tem reclamado bastante. Principalmente o varejista, principalmente. Você pega um exemplo, medicamento. Medicamento já tem um valor agregado altíssimo. Às vezes você vai fazer o cálculo da substituição tributária de alguns medicamentos, o valor do imposto a ser pago é maior do que o valor do produto. E agora com esse aumento de 12 para 18, você vai ter um impacto gigantesco. Só excluir os medicamentos genéricos. Você vê, são bens de extrema necessidade. Né? E só para brincar com isso, quem gosta de uma cerveja, por exemplo, a alíquota foi para 23%. Mas os 2% que nós chamamos do FEM, nós pagamos atualmente 25% de ICMS para consumir cerveja e chopp, né? Lembrando que o fisco ele também não é tão cruel. A cachaça continua com 18%. Ele excetuou, né, a cachaça, por causa do interesse do fisco é fazer valer a economia girar. A gente sabe, né, que a cachaça tem um produto de valor agregado muito grande, né? E valorizado, né? Valorizado, pelos outros estados, né? Cachaça mineira. Então, ele excetuou a cachaça. Agora, uma outra questão também que a gente não pode deixar de falar é em relação à legislação mineira, né? A instituição aí do adicional de 2% nas operações de muitos produtos, alguns deles até considerados supérfluos, para o Fundo de Combate à Pobreza e Erradicação da Miséria, né? Como é que é isso? Bom, essa questão do FEM, ela já era cobrada em Minas Gerais. Isso aí, os estados têm uma norma dentro da própria Constituição, das disposições transitórias, que permite aos estados a criação de um fundo de combate à pobreza. O que acontece? Minas aumentou alguns produtos que antes não eram cobrados. Me parece que nós tínhamos 2 ou 3, né, Três Cristiane? grupos, armas, bebidas e cigarros. Bebidas e cigarros. Isso. Atualmente nós temos vários outros produtos. E principalmente os produtos de tocador, que passam perfumaria, esses produtos todos passam, além de ter uma alíquota de 25%, mais 2%, a alíquota fica em 27% o cálculo. Quer dizer, o FEM, ele afeta consideravelmente o custo de venda do produto, porque para o consumidor final, na hora de se efetuar o cálculo do imposto, eu não falo para ele, olha, você está pagando aqui 25 mais 2, não. Eu vou considerar a alíquota no documento fiscal de 27%. Na hora de recolher, eu separo. Agora, é importante, muito importante, né, Cristiane, a questão que a maioria desses produtos estão dentro da substituição tributária. E aí, neste caso, a indústria, quando vender para o varejo, ela já vai reter os 2%,
junto com o ICMS normal da mercadoria. Então, o revendedor, nesse caso, não vai ser tributado novamente. Mas tem que lembrar que nós temos exceções. Alguns produtos não são substituição e tem que pagar o FEM. Nesse caso, a obrigação é do varejista, não é isso? E até uma questão polêmica é o seguinte, porque eles tratam como produtos supérfluos, mas a gente sabe que não são produtos supérfluos. Tem produtos que são de extrema necessidade. Nós temos lá ração, temos produtos de higiene pessoal. Então é uma situação muito polêmica a gente tratar do FEM como sendo produtos supérfluos. E a questão do recolhimento do FEM é igual o colega colocou. Ele vai incidir em toda operação que destinar para consumidor final. Então você vai destinar a mercadoria para o consumidor final com incidência de diferencial de alíquota, com incidência de substituição tributária e nas operações não sujeitas à substituição tributária, onde o varejista ou atacadista vender para o consumidor final. Nós temos aí a exceção da questão do Simples, porque a empresa do Simples Nacional ela é tratada como uma empresa débito e crédito nas situações de incidência de diferencial de alíquota e substituição tributária. Então, se a empresa do Simples Nacional estiver vendendo uma mercadoria que não seja uma mercadoria sujeita à substituição tributária, ela não vai ter que pagar o FEM. Agora, eu só queria acrescentar um adendo aqui, que nas operações interestaduais também, dependendo do estado de destino da mercadoria, também tem o FEM. Sim, muitos têm. No ano passado, muitos estados instituíram o FEM e os que já tinham o FEM majoraram, porque a DCT ela prevê que é um percentual de até 2%. Então, o estado do Rio, por exemplo, tinha o fundo de 1%. Hoje, praticamente todos os produtos são de 2%. Então, é um cuidado que tem que se tomar não só para Minas Gerais, mas para todos os estados que tenham essa previsão. E a questão também que é importante a gente colocar na prática, né? O contador preocupa muito com a formalização. E o documento fiscal, você tem que demonstrar o FEM. Se for na substituição tributária ou no diferencial de alíquota, você tem que informar lá no campo de dados adicionais o valor que foi recolhido para o FEM. As obrigações acessórias já tem campos próprios para informar, tem as guias com códigos próprios. Então tem toda uma formalização fiscal que precisa ser observada. Isso tem que ficar claro, né? Tem que ficar bem claro. Até porque as empresas do Simples deverão entregar a partir do dia 20 de agosto uma declaração chamada DESHDA. E nessa declaração, no primeiro momento, no layout dela, não faz constar ainda a demonstrativo do FEM, mas dentro das perguntas e respostas já respondidas pela própria Receita Federal, ela já coloca que vai ser mencionado nos próximos layouts a questão do FEM. Ou seja, as empresas do Simples, elas têm obrigação, a partir de agosto, de apresentar essa declaração, não só para Minas, mas também para os estados que elas são inscritas como substitutas tributárias ou como elas têm uma inscrição, vamos chamar assim, simplificada. Agora, tudo isso permitirá ao fisco, é bom que se acrescente, o cruzamento de informações. O sistema hoje, não só em Minas, mas em todo o Brasil, ele está cada vez mais eficaz. Só para fechar essa questão, as empresas débito e créditos entregam o SPED fiscal, SPED das contribuições e AGIA, ST, mas hoje a Receita Federal tem um programa que ela desenvolveu, um software chamado ARPIA, e tem um supercomputador que foi elaborado pela IBM. Ele permite o cruzamento de milhões de informações em poucos segundos. E isso possibilita o cruzamento de diversas informações. E com a entrega da DESHDA, nós estamos caminhando para fechar cada vez mais o cerco. Então é importante, igual a Cristiane colocou, o contribuinte ele tem que acompanhar a evolução, ele tem que acompanhar as mudanças, porque, não é, doutora? Caso isso não ocorra, aí vem os autos de infração. Com certeza. E você, como auditora, principalmente, você sabe disso. E é verdade. Vamos para mais uma pequena pausa. Continue com a gente. Até já.
Neste último bloco, vamos encerrar a nossa conversa sobre as mudanças trazidas pela Emenda Constitucional 87, com dicas para profissionais da contabilidade e empresas. Kleber, outra mudança muito importante que a gente não pode deixar de falar é em relação às alterações tributárias aí em todo o país, né? O que isso na prática quer dizer? Bom, essas alterações, elas significam, primeiramente, aumento da carga tributária. Por quê? Porque vários produtos que tiveram aumentos de alíquota vai ter um reflexo no cálculo da substituição tributária. E hoje, eu diria que 70% a 80% dos produtos dentro de Minas Gerais estão dentro da substituição tributária. E com isso o imposto ele é pago antecipadamente. E a responsabilidade pelo pagamento do imposto não é só da empresa débito e crédito, ele é também atribuído à empresa do Simples, seja ela como substituta pela saída, seja ela como substituída na compra. O critério é o mesmo. Agora, essa majoração de alíquota, ela trouxe o quê? Um reflexo maior, porque nós tivemos a criação de novos produtos que foram enquadrados dentro da substituição, tivemos as exclusões de alguns desses produtos e, diante disso, produtos que antes não pagavam o ICMS passaram a pagar por substituição e produtos que tinham uma alíquota de 18, de 12 e que passaram a ter uma alíquota de 18, houve também um reflexo no cálculo da substituição. Então, isso tudo, gente, é fundamental, porque essa evolução de dezembro até agora, em relação a essas obrigações, elas trazem uma carga tributária maior, porque eu vejo a substituição de dois ângulos. Primeiro, para o governo é ótimo, ele recebe antecipadamente o dinheiro que ele deveria receber pela revenda do produto lá na frente. Porém, para o adquirente da mercadoria, não, porque ele antecipa o dinheiro, ele antecipa o valor do ICMS e, muitas vezes, ele fica com o produto parado em estoque. Eu queria, inclusive, acrescentar um detalhe que não está nessas perguntas, a questão da criação do SEST, que é um código que foi criado pelo fisco a nível nacional, que permitirá, a partir de agora, inclusive, um maior controle dos produtos sujeitos à substituição tributária, porque ele está vinculado à nomenclatura da mercadoria e à descrição da mercadoria. E esse código passará a ser cobrado a partir de 1º de outubro. Não só a empresa, o substituto, mas também o substituído terá a obrigação de apresentar essa informação no layout da nota fiscal. Inclusive, o cupom fiscal deverá também trazer essa informação do código do SEST. Então, isso permitirá ao fisco um controle muito maior em relação a essa obrigação. Não é isso mesmo, Cristiane? Isso, exatamente. Nós temos todo esse impacto, né, da questão, bem que o colega muito bem colocou, realmente a gente tem aí uma realidade muito difícil para os contribuintes. Mas vamos falar de coisa boa também, né? A gente visa aí a reforma tributária que nunca sai do papel e eu vejo que o Convênio 92, ele é um dos projetos da reforma tributária, que é a unificação da substituição tributária. Então, hoje, nós temos uma realidade de substituição tributária a nível Brasil. Então, o Convênio 92, ele veio autorizar os estados a instituir a cobrança da substituição tributária apenas daqueles produtos listados no convênio, né? Então, do anexo 2 até o anexo 29, você vai ter a relação dos produtos que podem estar na substituição tributária. Ou seja, isso é um benefício porque até 31 de dezembro de 2015, cada estado cobrava a substituição tributária dos produtos que bem entendesse. E a gente tem uma realidade que a gente não tinha uma nomenclatura para a substituição tributária, a gente utilizava subsidiariamente a NCM. A NCM é para tributação federal, é para IPI, não é para ICMS. Então, você tinha uma descrição que era diferente da descrição da TIP. E isso, para fins de substituição tributária, gerava uma dificuldade gigantesca, porque o mesmo produto em Minas tinha uma descrição completamente diferente em qualquer outro estado. Então, para a operacionalização dos cálculos, era muito difícil. Então, hoje, igual o colega colocou,
Com o SEST, qualquer estado vai ter o mesmo código, vai ter a mesma descrição de produtos. Então, isso vai facilitar. Eu, pessoalmente, eu volto a frisar um detalhe. A questão da consulta, porque, sabe, o que acontece? O contribuinte, ele não consulta a contabilidade. Ele não procura contabilidade. Ele só procura contabilidade quando ele tem problema. Se houvesse mais diálogo entre o contribuinte e a contabilidade, poderia evitar vários problemas. Pois é, Kleber, só para a gente explicar isso aí melhor, né? Muitas empresas, muitos contribuintes ainda estão se adequando a todas essas mudanças, né? Então, quais são as dicas para eles? É não esperar que aconteçam esses problemas, é ter um diálogo melhor com o contador que está por dentro de todas essas mudanças. Quais seriam as dicas aí que vocês dariam? Olha, a principal, no meu caso, eu penso o seguinte, cabe, primeira coisa, se você vai, um cliente chega no seu escritório, você senta com ele e você tem que fazer um acompanhamento da vida dele. Está acompanhando a vida daquele cliente. Segundo, orientar ao seu cliente quais são os procedimentos que ele deve observar no momento da recepção da nota fiscal. Porque a contabilidade, ela não tem como também, embora seja obrigação dela, ela não tem como fazer uma análise depois de tudo que é erro que está na hora da nota fiscal, na hora da contabilização dos registros. Então, se isso já é detectado antes, permite a contabilidade, muitas vezes, até corrigir o fato. Agora, o que acontece? O cliente pega a nota, joga para lá, ele não, eu digo nota, que é o DANF, né? O documento auxiliar, ele não toma providência, ele não está nem aí, ele não procura saber determinadas situações, e aí depois vem os problemas. Então, falta uma coisa, diálogo, falta comunicação. Então, a gente vê que os profissionais da área contábil, eles estão buscando instrução, estão buscando acompanhar, mas infelizmente foram muitas mudanças. ICMS é um imposto complexo e foram muitas mudanças. Então, até mesmo para os profissionais que militam na área acompanhar, não tem sido fácil. Eu presenciei várias turmas, né, de cursos e treinamentos, a presença de fiscais. Então, até mesmo os fiscais estão tendo a dificuldade de acompanhar as alterações da legislação. Então, a principal orientação que a gente fica é: acompanhe a legislação. Foi numa administração fazendária, pegou uma informação, pegue por escrito, porque informação verbal não tem valor. Então, é tomar esse cuidado realmente de acompanhar as alterações. O Estado, ele publicou 3 orientações tributárias do Outsutri, que é a 01, a 02 e a 03. Todas as 3 têm perguntas e respostas no final. Então, fica a orientação, né, de estar acompanhando essas atualizações. E, felizmente, o Estado de Minas tem um benefício, porque o regulamento ele é consolidado. Então, todas as alterações de decreto, elas são consolidadas no regulamento, diferente de muitos estados, porque a legislação é esparsa, então fica muito mais difícil acompanhar. Mas para Minas Gerais é acompanhar as alterações do regulamento. Infelizmente não tem outro caminho. O trabalho ficou muito mais complexo, né? O trabalho do contador, né? Muito mais. Hoje a contabilidade, ela está sobrecarregada. Eu posso te afirmar isso. A contabilidade hoje, os contadores estão com uma carga muito grande. Eles têm que entregar várias obrigações, com prazos curtos, eles têm que cumprir. E outra coisa, falta profissional habilitado e pessoas que gostem disso. Uma coisa que a Cristiane colocou aqui muito bem, leitura. Infelizmente, a pessoa tem que gostar, ela tem que acompanhar, ela tem que verificar as mudanças. Quem trabalha com consultoria, se você, por exemplo, não acompanhar a evolução, você fica para trás. Eu posso afirmar isso categoricamente. E essa questão de atrair o dono do negócio para dentro da contabilidade é muito importante. Porque às vezes o contador é visto como um emissor de guias. E não é essa a função. Já foi o tempo. Já foi o tempo, né? Quem dera se o contador fizesse isso. Não é isso que o contador faz. Então, essas alterações, ela tem que ser compartilhada com o dono do negócio. A tomada de decisão não é do contador. Cabe ao contador o dever de informar sobre as alterações. Agora, a tomada de decisão é do dono do negócio. Então, o contador ele tem que trazer o dono do negócio para a realidade contábil. Que hoje a gente tem aí
normas internacionais de contabilidade que mudou completamente a nossa realidade. A gente sempre fala muito isso aqui no programa, né, que é uma parceria, na verdade. O contador é um parceiro ali do gestor. Ele é uma espécie, ele tem que ser considerado um braço direito ali de quem está... Exatamente. Procurar divulgar determinados artigos, procurar fazer alguma coisa nova. Só para a gente encerrar essa nossa entrevista aqui, uma última questão que a gente não tocou especificamente nela em relação aos estoques. Quem tinha mercadoria, os contribuintes, né, que tinham mercadorias em estoque em dezembro do ano passado, quando essas mudanças não estavam valendo, não estavam vigorando. Como é que fica essa questão no caso das mercadorias que estão sujeitas às alterações tributárias? Olha, os contribuintes eles têm que tomar um cuidado muito grande, porque nós tivemos muitas alterações e alterações em datas diferentes. Então, os contribuintes que tinham mercadorias em estoque em 31 de dezembro e que as mercadorias se mantiveram na substituição tributária em janeiro ou em fevereiro de 2016, elas têm que fazer o levantamento de estoque. Então, nós tivemos mercadorias que entraram na substituição tributária em janeiro e mercadorias que entraram na substituição tributária em fevereiro. Para as mercadorias que entraram na substituição tributária em fevereiro, o inventário é de 31 de janeiro. Para as mercadorias que entraram em janeiro, o inventário é de 31 de dezembro. Além das mercadorias que entraram na substituição tributária, nós tivemos as mercadorias que tiveram majoração de carga tributária, seja em razão da alíquota interna, seja em razão do Fundo de Combate à Pobreza, do 2% para o Fundo de Combate à Pobreza. Então, nós tivemos majoração de alíquota interna tanto em janeiro como em abril. Então, para as mercadorias que tiveram majoração em janeiro e que estavam na substituição tributária, vai ter que ser feito um inventário em 31 de dezembro. E para as mercadorias que tiveram majoração em abril, vai ter que ser feito o levantamento do estoque em 31 de março. Nós também tivemos o evento, né, do FEM. O FEM, de vários produtos, passaram a ser tributados com mais 2%, em razão do Fundo de Combate à Pobreza, ou Fundo de Erradicação à Miséria, que é o nome dado aqui em Minas Gerais. Eles também vão ter que fazer esse inventário de estoque. Então, e temos também a situação das mercadorias que saíram da substituição tributária. Então, das mercadorias que saíram da substituição tributária, as empresas têm o direito à restituição. Então, ao todo, são cinco levantamentos de estoques que precisam ser feitos. O Estado de Minas divulgou um programa. Esse programa, você consegue digitar as informações dentro do programa, você consegue importar um arquivo TXT ou uma planilha em Excel. Esse levantamento ele tem que ser feito produto a produto. Então, para todos esses eventos, seja evento de majoração de carga tributária, ou seja evento de mercadoria que entrou na substituição tributária ou que saiu, é necessário fazer esse levantamento de estoque. O prazo de entrega é até o segundo mês subsequente à ocorrência do fato gerador. E o pagamento é junto com o do ICMS próprio ao que fez referência ao fato gerador. Então, se o levantamento foi feito em março, que seria o segundo mês subsequente a janeiro, o recolhimento teria que ser feito até abril, e assim sucessivamente. O Estado de Minas permite a possibilidade de parcelamento. Então, você pode parcelar até 3 vezes, sem cobrança de juros, ou em até 18 vezes com juros, exceto o FEM, né, que é o 2%, em razão do Fundo de Erradicação da Miséria. Esse, infelizmente, não pode parcelar. No caso das empresas do Simples, as empresas do Simples, elas também têm que levantar os estoques. O único detalhe é que elas não precisam de entregar esse arquivo via o sistema disponibilizado pela Cefaz. Eles só têm que manter em boa guarda e, caso seja solicitado, eles têm que apresentar. Nosso tempo, infelizmente, se esgotou. Agradeço demais a participação de vocês aqui com a gente. Muito o obrigado. CRCMG Entrevista termina aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima edição.